lembrei do episódio que nós temos com o príncipe, né, o descendente aí de Dom Pedro, que ele fala muito sobre essa história do Brasil, que o próprio brasileiro não valoriza a sua história, pelo contrário, às vezes, como o senhor falou, vê mais a história dos outros povos, das outras nações, e a nossa não tem esse apreço. E olha, eu vou dizer uma coisa, o Brasil, ele tem tantas histórias, e muitas histórias que a maioria esmagadora dos brasileiros não conhecem. Vou falar alguma coisa aqui no Disforme, uma coisa curiosa para o seu ouvinte. Olha só, pega agora, eu estou dizendo isso porque no caminho que eu estava vindo para chegar aqui para o nosso encontro, eu estava vendo uma propaganda que vai lançar agora o Indiana Jones novo. Vai sair agora final de junho, começo de julho. Que é um personagem que todo mundo conhece, né? Eu acho que deve ser o quinto, sexto, eu não sei. São tantos filmes que já teve do Indiana Jones. Mas, por exemplo, o Indiana Jones, ele é um personagem que foi baseado numa pessoa aqui do Brasil. Olha só, havia um coronel britânico, chamava Fawcett. E esse coronel, ele era muito amigo de um escritor que fez aquele livro, A História do Sherlock Holmes, aquele detetive, aquela coisa toda. Uhum. E eles tinham uma lenda que tinham descoberto um manuscrito que se chamava 431, e esse manuscrito indicava onde existia aquela civilização perdida chamada Atlântida. E eles indicavam que essa civilização era na Serra do Roncador, que é um pouquinho para frente ali de Cuiabá. Então esse coronel Fawcett, ele vem para cá e cria uma expedição, quase 200 anos, ele cria toda essa expedição e parte na Serra do Roncador para tentar encontrar essa civilização perdida. Não sabe o que se aconteceu, né? Toda a comitiva dele, a expedição, ela se perde, eles desapareceram literalmente, tanto é que depois os irmãos Vilas Boas tentam encontrá-lo, não encontram, não sabe se eles foram atacados pelos índios, alguma coisa aconteceu mas esse Fawcett, ele usava um chapeuzinho de couro, ele tinha um chicote na mão, ele usava aquela vestimenta, e foi baseado nele que se criou o personagem Indiana Jones. Então, quando você for assistir o filme agora em julho, saiba que essa história nasceu na Serra do Roncador aqui no Brasil. Rapaz, olha, agora já veio, bum! Olha bem. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que os brasileiros, eles tinham essa... assim, a gente... toda pessoa que tem uma influência na história de uma sociedade, ela, como qualquer outro ser humano, tem facetas, né? E, eventualmente, as pessoas tendem a transformar algumas pessoas em heróis daquela história, daquela sociedade, por algum feito que aquela pessoa tenha feito. E aí depois se descobre ali alguma coisa que na história da pessoa não foi tão legal, e aí se destrói aquela simbologia em torno daquele personagem. A gente vê muito nos americanos uma condição, uma capacidade de não destruir esses heróis, mesmo com essas contradições. E eu ouvi uma vez uma pessoa dizer que no Brasil a gente é meio que aniquilador de simbologias, né, de heróis, e o senhor, tendo lido tanto, assim, e como o senhor mesmo disse, fazendo esses paralelos com a nossa história, que é riquíssimo, o senhor acredita que a gente tem mesmo essa deficiência, assim, de identidade, de capacidade de se orgulhar da nossa história, talvez porque a gente acredita que tudo que é de fora é melhor? Como é que o senhor enxerga essa condição do brasileiro de não conseguir se enxergar de um ponto de vista de orgulho? É muito triste isso, e infelizmente é uma verdade. Agora, é através da educação, é aquilo que eu disse, um podcast como esse, a gente precisa contar melhor a nossa história. E a nossa história, ela não fica, e olha, eu digo isso aqui na biblioteca, por exemplo, a gente tem documentos de mais de 30 presidentes norte-americanos, entre eles George Washington, Lincoln, Kennedy. O Brasil não fica nada a dever a esses países em termos de histórias eloquentes, grandiosas, de heroísmo, de pessoas assim, né? Tiradentes, por exemplo, embora a gente conheça mais, mas Tiradentes, o livro de bolso dele era a Constituição Americana.
Então você tem a maioria das grandes histórias que a gente infelizmente não as conhece. Então eu acho que aí nós temos uma deficiência no nosso sistema educacional. Parece que o Nelson Rodrigues falava aquela famosa síndrome de vira-lata, né? Não, pelo contrário. Se você pensar bem, o Brasil ele é um case de sucesso. A gente ouve muito falar, por essa história que os norte-americanos conservam, o excepcionalismo norte-americano. Mas eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que nós temos um excepcionalismo brasileiro. Se você pensar bem, o Brasil da América do Sul foi a única nação que se manteve intacta. O resto, a parte espanhola, ela se subdividiu, a República Bolivariana, são inúmeros países. O Brasil faz divisa com 10 países e nós mantivemos intactos. Hoje nós somos 52% da economia da América do Sul. O Brasil, poucas pessoas sabem disso, mas ele foi o único país da América do Sul, por exemplo, que mandou soldados para lutar na Segunda Guerra Mundial. Sim. Isso é um evento histórico. E você não vê um filme dos nossos pracinhas Monte Castelo, alguma coisa por aí. Mas há histórias de heroísmo. Eu tenho, por exemplo, aqui um Novo Testamento de um pracinha que lutou na Segunda Guerra Mundial. Então isso é algo que a gente deveria resgatar. Infelizmente a gente não conhece essa história. Se você pegar, por exemplo, o Coronel Plácido, né? Nunca ninguém ouviu falar nele, mas ele é o responsável pelo Acre. Hoje nós temos o Acre, inclusive, é uma revolução. Nós estamos falando agora, por exemplo, na parte política aí de reforma tributária, impostos, né? O Plácido, ele foi na realidade assim uma revolução tributária daquela época que levou o Acre. Ele não era brasileiro. Sim. O Acre ele era boliviano. Sim. E aí então nessa reforma contra os aumentos de impostos por aquele país, ele anexa o Acre ao Brasil para pagar menos impostos. Então é uma história que a gente acaba não sabendo. E como essas aí, no Rondon, é uma coisa incrível a história do Marechal Rondon. Né? Ele foi indicado, por exemplo, por Albert Einstein ao Prêmio Nobel. Para você ter uma ideia, o impacto que às vezes ele causou lá fora. E se você perguntar para a maioria da garotada nossa, Marechal Rondon, não. É o nome da estrada. Não sei se você sabe, tem uma história muito bonita de um presidente americano, o Roosevelt, que visitou o Brasil e foi aqui hospedado e anfitrionado pelo Marechal Rondon. É uma história que poucos também brasileiros conhecem, porque havia naquela época, olha que coisa interessante, havia naquela época um rio, que se você pegar os mapas antigos do Brasil, se chamava Rio da Dúvida, porque eles não sabiam aonde que esse rio desaguava, só para você ter uma noção. E o Rondon, então, ele monta uma expedição para tentar descobrir para onde. E aí o Roosevelt, que era um aventureiro, fazia safaris na África e tal, ouve falar disso e ele participa dessa expedição. Você imagina, um presidente dos Estados Unidos naquela época vem para cá e eles se embrenham na mata e ele traz aí uma equipe de cientistas, paleontólogos, traz aquele Chapman que descobriu o primeiro o dinossauro, enfim, né? Tanto é que se você for hoje no Museu de História Natural de Nova York, que tem até aquele filme Uma Noite no Museu, tem um andar inteiro sobre o Brasil, graças a essa expedição organizada pelo Rondon, aonde teve o Roosevelt. E é interessante que, por exemplo, no meio dessa viagem, eles vão morrendo, a canoa vira, eles ficam sem alimentos e num dos momentos lá a canoa vira e o Roosevelt tem uma fratura exposta do fêmur e naquele momento ele fala, olha, eu vou tomar aqui essa morfina que eu tenho, mas eu quero que você continue a viagem e salva o meu filho. Porque ele estava com o filho dele. O Rondon fala, não, de jeito nenhum, vai junto com a gente aqui. E aí ele sai pela mata, faz uma maca e consegue salvar ele. Tanto é que quando ele chega nos Estados Unidos, o Roosevelt propõe uma campanha para nomear também o Marechal Rondon como o Prêmio Nobel. Pra você ter uma ideia. E se você olhar os mapas hoje, um dos maiores rios do norte do Brasil se chama Rio Roosevelt, que antigamente era o antigo Rio das Dúvidas. E passa, inclusive, numa reserva indígena dos Cintalargas, que se chama Roosevelt, que falam que é uma das maiores reservas de diamantes do mundo. Então, estou contando um pouco da história do que é esse Brasil, dessas coisas. E se você for hoje lá em Nova York, tem o Clube do Explorador,
que são assim os grandes personagens dos últimos 300 anos, que foram os grandes descobridores. Então você tem lá o Ronald Amundsen, o cara que descobriu o Polo Norte. Você tem lá o Edmund Hillary, que foi o cara que escarou o Monte Everest. O cara que descobriu a nascente do Rio Nilo, o Lago Vitória. E lá é uma escadaria assim de mármore, tem os umbrais assim das portas onde estão gravados esses nomes, folhado a ouro, e lá você vai encontrar o nome do Marechal Rondon ali gravado. Então é um negócio. E às vezes aqui a gente não tem um pouco, né? Essa é a importância desse podcast. A gente se sente honrado de estar registrando aqui. Produção, tá tudo certinho aí, tudo rodando bem. Antes de entrar